Agora a gente fala de um setor que já estava sendo impactado com a ameaça de taxação de 50% e ontem, então, com a manutenção desses 40% a mais. Estou falando do pescado. A Associação Brasileira das Indústrias de Pescado vê com grande preocupação essa confirmação sobre a imposição de tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre o setor, que foi anunciada ontem pela Casa Branca. Deixa eu conversar agora com Jairo Gundi, ele é diretor executivo da Abipesca. Jairo, obrigada por conversar com a gente. Sei que a situação de vocês já estava complicada antes com a ameaça, pescado que teve que voltar porque quem receberia nos Estados Unidos não sabia o quanto teria que pagar. Algumas pessoas que eu conversei do setor aqui que disseram, olha, a gente não sabe onde vai conseguir deixar esse produto, né, esse pescado, essa mercadoria, o que vai acontecer daqui para frente. Bom, agora com Martelo Batido, como é que tá? Martelo batido, o que eu falei? Falei alguma coisa errada, gente. Martelo batido. Agora foi, já tô ficando louca já com esse tarifaço aqui. Com o martelo batido de Donald Trump, como é que vocês estão recebendo isso e quais vão ser os impactos diretos no setor? Boa tarde para vocês. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos acompanham, todo o setor que também está ligado aqui no Band News, ao Fabrício, que também nos acompanha aí. Não é à toa a gente se confundir, não, Paula. É uma martelada na nossa cabeça mesmo, viu, essa tarifa, e a gente fica realmente atordoado aqui para saber para qual rumo a gente toma diante do cenário que a gente ficou de joelhos novamente aqui nessa condição aí. A gente já vinha nessa expectativa, o setor já estava paralisado, até por conta dos clientes estarem cancelando, né, as compras em virtude disso, e se confirmou na data de ontem esse anúncio deixando o pescado, infelizmente, nessa lista agora com 50% de tarifa e impossibilitando nossa competitividade na distribuição no território americano, especialmente quando a gente compara com nossos concorrentes, né, os caribenhos e o mercado asiático, né, que são os grandes players com o qual nós disputamos no mundo, especialmente no mercado americano, que representa 70% das nossas exportações de pescado. E neste ano havia uma previsão de crescimento de 41% já em contratos firmados, né, esse percentual de crescimento em relação ao ano passado, que agora não se sabe como é que serão pagos os investimentos que a cadeia toda fez para que a gente pudesse honrar a nossa parte dos contratos. Lembrando que essa tarifa não é um problema comercial, nós não temos um problema de abastecimento, de qualidade, de logística. O setor produtivo brasileiro extremamente competente em suas ações, mas novamente agora a gente vê por uma questão política, né, a gente sendo atingido, como também aconteceu em 2017, quando nós perdemos o mercado europeu, que era ainda mais importante para nós, e agora os dois principais mercados nós perdemos. E isso afeta diretamente o produto no mercado nacional, porque a gente acaba perdendo escalabilidade no produto para que a gente conseguisse dar manutenção ao próprio mercado interno, que também é muito importante, né? E isso se prova fazendo uma simples comparação da inflação, pegando desde a época da pandemia. Foi a atividade que menos teve aumento de preço, menos teve fator inflacionário na proteína de pescado desde a época da pandemia, justamente pela escalabilidade que o setor estava conseguindo frente ao aumento das exportações, principalmente pelo mercado americano. Agora, Jairo, existe alguma alternativa que seja viável para o setor nesse momento? Você falou já perda europeia, perda agora americana. Não sei se resta alguma questão viável. Quais são as alternativas que o setor tem nesse momento? O que nós precisamos, Paula, sendo uma conversa bem reta, nós precisamos que o governo coloque o pescado como item prioritário nas suas tratativas. Veja só, o governo recriou um Ministério da Pesca e agora a gente espera que, se recriar um Ministério da Pesca, é porque está dizendo, olha, essa atividade realmente é importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista de estrutura de cadeia produtiva, mas nós precisamos com que essa vontade política sinalizada através da recriação do Ministério se torne agora também uma ação de pauta prioritária na questão externa. Nós precisamos que o governo coloque o pescado frente nas tratativas de reabertura para termos o resgate do mercado europeu e a gente tenha a sobriedade de sentar com o governo americano e a gente achar um caminho de negociação para que essas taxas, nem que não baixem o patamar que estavam, mas para que a gente não fique com patamares acima dos nossos concorrentes. Veja só, Venezuela está com 17% de taxação e a gente está com 50% de taxação. Então, é muito discrepante essa realidade
E eu acredito que a gente vai conseguir fazer essa reversão, a gente confia na diplomacia brasileira, temos um histórico excepcional aí em toda a trajetória do Estado brasileiro com a nossa diplomacia. Porém, nesse momento, o que a gente precisa é o que a gente já vem cobrando já há alguns dias, é um socorro emergencial do governo brasileiro com uma linha de financiamento para que as indústrias possam refinanciar seus estoques e não termos paralisação da produção até que a gente consiga, nas próximas semanas, fazer essa reversão no mercado americano e fazer o movimento político necessário para reabrir o mercado europeu, que, diga-se de passagem, nunca tivemos problema sanitário, nunca tivemos rechaço por problema sanitário. Foi uma questão meramente política e que a gente encontra terreno fértil agora para que a gente consiga fazer essa reversão, desde que o governo brasileiro entenda isso ser importante. E é isso que nós estamos cobrando, é isso que nós estamos cobrando nossas autoridades, os parlamentares, o Executivo, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca, agora o MDIC, o Ministério da Fazenda e o próprio presidente Lula, da qual nós já fizemos uma manifestação formal solicitando apoio nesse sentido. E tiveram alguma resposta, Jairo, do presidente Lula? Ou o próprio Ministério da Pesca, como você tem falado, tem conversado com o setor? Pergunto isso porque para o Brasil é um impacto muito grande. A gente está falando de um país onde regiões inteiras são afetadas, né? São famílias inteiras, são milhões de pessoas que são afetadas diretamente. São regiões aqui do país que vivem do pescado. Então, além da questão econômica de que você estava falando ali, de que muitas empresas podem pedir recuperação judicial, ou seja, isso afeta a economia de um país, podem fechar as portas, podem perder mercado, podem ter desemprego. Tem famílias, quando a gente fala de algumas regiões, que são sustentadas pelo pescado brasileiro. A gente tem visto ali o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando, não, a gente vai ajudar esses setores, pensaram em algo como na pandemia, que se teve aquela ajuda, auxílio emergencial. Isso adiantaria, mas eu quero saber diretamente com vocês, como você falou, olha, mandamos um manifesto para o presidente Lula. Tiveram resposta? O Ministério da Pesca tem conversado com vocês? Porque o impacto é gigantesco. Sim, Paula, nós temos tido um bom diálogo com o governo, tanto o Planalto nos respondeu, encaminhando para a liderança do Ministério da Indústria e Comércio, que tem conversado com a gente praticamente diariamente e várias vezes ao longo do dia. Hoje mesmo tivemos já uma tratativa junto com o Ministério da Indústria e Comércio, que tem coletado junto com a gente os dados setoriais para a construção de alguma medida. Mas isso tem sido boas conversas. Até agora nós não temos nada prático, não tem nada a ser comemorado ainda e estamos na apreensão de que a gente consiga algo emergencial, né, para que a gente consiga não ter interrupção total da cadeia, até que, da mesma forma, esperamos que o governo tome a liderança e paute o pescado como item prioritário. Me traz a preocupação, vendo hoje pela própria imprensa, o presidente Lula mencionando duas cadeias que ele tem elencado como sendo importantes, e o pescado não vi ser citado. Tá? Isso é uma preocupação que nos traz e a gente espera que o pescado esteja na lista prioritária. Lembrando que o pescado vem sofrendo uma revés já nesses últimos meses, não é só de agora, ficamos de fora da cesta básica na reforma tributária com as nossas conservas de pescado, que é o principal item de produção da pesca brasileira. Nós recentemente tivemos a abertura do mercado vietnamita para trazermos a tilápia de lá para o mercado brasileiro, afetando não só o risco sanitário, mas afetando o comércio local, nossos produtores locais. Temos essa questão da problemática desde 2017, da questão do mercado fechado, e agora mais essa martelada na nossa cabeça com relação a essa questão americana. Então, o financiamento é um auxílio emergencial, é por um momento, é curto prazo, mas a médio prazo o que a gente precisa é que seja revertida essa tratativa americana e seja reaberto o mercado europeu, porque também esse financiamento não vai resolver para muito tempo, não. Ele é para um momento, para a gente não colapsar a cadeia de produção que está estruturada. Até porque os impactos são imediatos e muitos impactos que já estão acontecendo só com ameaça. Porque a gente lembra, na verdade, quem está pagando os 50% a mais é quem recebe, ou seja, são as empresas americanas, que já tinham, sem saber se iriam pagar realmente 50% a mais ou não pelo pescado, quando ele chegasse até lá, já tinham muitas vezes pedido para esse pescado, olha, espera aí um tempinho, teve que voltar, inclusive do container para alguns locais, sem saber o que faria com essa mercadoria. Jairo, sendo bem pessimista, eu sei que não é esse cenário, mas para tentar passar para quem está nos assistindo, qual seria a realidade se a realidade de hoje, os 50% é essa, o governo não consegue negociar, o que acontece com o setor da pesca no Brasil?
Eu vou falar com o que acontece com parte do setor da pesca no Brasil. Eu vou fazer uma abstração aqui do mercado do Nordeste, tá? Onde nós temos a maior concentração de empresas produtoras destinadas para as exportações. Nós temos uma pesca artesanal que depende dessas exportações. Vamos falar aqui de lagosta. Lagosta é para ser comida de rico, mas ela é produzida por gente muito simples, muito pobre, tá? Se pega a cadeia da lagosta, por exemplo, nós temos aí 2.800 embarcações, que são, na verdade, jangadas, onde trabalha um pescador sozinho, ou quando no máximo 2 ou 3 nessas embarcações. É uma produção realmente bem artesanal e fazendo com que, apesar de ser artesanal, né, dá essa sensação de não ser algo industrial, pelo contrário, é justamente isso que agrega valor, por ser um produto que tem uma qualidade extrema. Nós exportamos a lagosta a ponto de exportarmos a lagosta viva, de tamanha qualidade que nós temos para ofertar. E isso faz com que se agregue valor. A produção é pequena. Então, nós, perdendo essas exportações, nós não temos para onde colocar essa mercadoria. O que vai acontecer é uma paralisação na compra e na quebradeira de boa parte dessas indústrias que não irão comprar mais desses pescadores que não terão aonde alocar essa produção no mercado nacional. Por que você deixou, Jairo, de fora o Nordeste? Não, eu trouxe esse detalhamento porque no Nordeste nós temos uma concentração justamente de indústrias voltadas para exportação. Nós temos em outras regiões, como no Sul, também polos importantes de exportação, mas que acabam tendo mercado nacional como destino das suas mercadorias, mas também serão igualmente afetadas, né? Você pega, por exemplo, a estrutura da própria piscicultura, da produção de tilápia, nós temos empresas em São Paulo, no Paraná, que vivem dependendo aí 60%, 70% da sua produção voltada para as exportações. Elas também serão atingidas. Jairo, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. É bom para a gente realmente retratar a situação atual de medo, que não é por acaso e que algo realmente tem que ser feito. A gente fala tanto de uma alimentação mais saudável, né? E o pescado é ainda muito caro para o brasileiro, mas bom, se bem que dependendo do lugar, né, Jairo? Tá mais barato do que determinada carne ou frango, vamos combinar. Mas é mais saudável realmente, e a gente fala tanto de nutrição para as pessoas, é uma carne branca muito saudável. Tomara que vocês consigam negociar. E fora isso, como a gente estava falando, são famílias inteiras, gente, dependendo de regiões aqui do país que são sustentadas por essa cultura há anos, né? Famílias inteiras. Tomara que as negociações vão para frente, viu, Jairo? Obrigada por conversar aqui com a gente. Obrigada, Paula. Só se me permite só completar, nós não temos só a proteína mais saudável, nós temos a proteína mais sustentável, emitindo 7 vezes menos carbono do que outras proteínas mais tradicionais no mercado nacional. Sem contar que é a proteína que envolve, que dá mais acesso, mais igualdade social. Nós temos o maior número de mulheres envolvidas nessa cadeia na produção de proteína de pescado, muito mais do que nas outras cadeias. Então, o impacto é terrível dentro de todas as estruturações e inclusive dos próprios acordos internacionais, como a exemplo da Agenda 2030 e tantos outros, né? Bacana. Obrigada, viu, Jairo? Tomara que dê certo. Vamos torcer. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.